Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e reina, para todo sempre. Esse é o nosso Deus, é o nosso soberano, é o nosso eterno. Aquele a qual nós devemos adorar, reverenciar, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sermos gratas e gratos a Ele. Todo o tempo todo, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus, Fiquei uns 2 dias aí sem gravar, mas foi porque, como teve, nós tivemos o encerramento da nossa campanha, Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, então eu dei um tempinho, para poder voltar a gravar. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar, da disciplina de Deus em nossas vidas. Eu quero agradecer a todos que têm se inscrevido, eu observei, eu ganhei mais 2 inscritos, glória a Jesus, Louvado seja Deus, eu fiquei muito feliz, glorifiquei muito o nome do Senhor, porque a palavra de Deus ela é tão difícil para ganhar inscritos. Demora muito para ganhar inscritos, E como eu não prego bobagem, eu não deixo bobagem, Eu não sou de brincar com as coisas de Deus, aí demora muito mais. Eita Jesus, mas estamos aqui, Eu sempre falo que se cada vídeo que eu postar aqui alcançar uma vida, já é uma vitória. Deus já fez algo na vida de alguém, trabalhou na vida de alguém, Eu não posto por vaidade, eu posto por amor, Eu sou muito simples, quem me conhece sabe, eu sou assim mesmo. Não adianta eu querer enfeitar, querer ser alguém que eu não sou, Então, eu não sei falar bonito, eu não sei... E não sou de trapacear as coisas de Deus, Enfeitar as coisas de Deus. As coisas de Deus, ela é do jeito que ela é, do jeito que Ele fez e acabou. É desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, E eu louvo a Deus pelos 2 inscritos, Que sejam bem-vindos ao canal Deus é Fiel e Cuida de Nós, ou bem-vindas, Ao canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. E é isso, saiba que Deus está a cuidar da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, amém? Glória a Jesus. Então a palavra de hoje que eu quero partilhar com as irmãs é sobre a disciplina de Deus em nossas vidas. Ela está no texto do livro de Jó, no seu capítulo 5, de verso 17, O versículo está no livro de Jó, capítulo 5, verso 17, que eu vou tomar, por base. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que diz assim: no tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e em si aquietando, desaparecem do seu lugar. Vou ler mais uma vez. No tempo em que se derrete com o calor, se desfazem e em si, aquietando, desaparecem do seu lugar. Aqui, Jó está falando, ele está queixando-se com Deus, e ele começa a falar algumas coisas, falar algumas palavras para o Senhor. E aqui ele está falando da geada, que no capítulo 16 ele diz que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estão encobertos com a geada e neles se escondem a neve. Então está falando da geada, está falando da neve, do gelo, está falando do gelo, está falando da neve, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz que no tempo em que se derretem com o calor, se desfazem. Então, elas se derretem com o calor, elas se desfazem com o calor.
e se aquietando, desaparecem do seu lugar. Então, né, quando o sol fica muito quente, o tempo fica muito quente, elas desaparecem do seu lugar. Então, eu vou trazer uma reflexão, né, em cima deste versículo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar falando da disciplina de Deus nas nossas vidas, porque precisamos sermos disciplinadas e disciplinados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que assim como o Pai disciplina e corrige o filho a quem ama, também o Senhor disciplina o homem que ele ama. Então, todos nós temos que sermos disciplinados ou disciplinadas. Uma pessoa sem disciplina, ela se perde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisamos ter disciplina em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que fazemos. Precisamos ter disciplina precisamos sermos disciplinadas em nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sermos disciplinadas e disciplinados nos nossos hábitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos, né, sermos disciplinadas também financeiramente. Precisamos de disciplina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus o tempo todo, né, até no nosso tempo, porque o Senhor manda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente remir o tempo, aproveitar o tempo, não desperdiçar o tempo. Então temos que termos disciplina, né, em nosso tempo. Precisamos, né, disciplinar os nossos filhos a ter uma vida espiritual disciplinada. Então nós precisamos sermos disciplinadas. E muitas das vezes nós, né, fazemos algumas coisas que nós mesmos depois, lá na frente, pagamos, né, as consequências, passamos por o processo e muitas das vezes a gente diz, né, o diabo, e não é nada de diabo, é a gente mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, comemos de qualquer jeito, comemos de qualquer jeito, bebemos de tudo, não filtramos o que ouvimos, né? Vamos aonde o Senhor não manda a gente ir, né? Abençoamos quem o Senhor não mandou abençoar. Então, em todas as áreas das nossas vidas, precisa de disciplina, precisa ser disciplinada ou disciplinado. Mas muitas das vezes nós não corrigimos e não botamos isso em prática. E a nossa vida espiritual, ela precisa ser disciplinada. Por quê? Esses dias, né, eu passei um estreito, né, eu fiquei sentindo algumas coisas. E aí, já tinha dias, eu levantei aquela campanha, 10 dias de jejum e oração com o tema Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Só que nesta campanha, eu já estava no meio de uma campanha de 91 dias de jejum e oração. Então eu já vinha jejuando 91 dias de jejum e oração, o jejum e oração em prol de uma causa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu estava ajudando uma irmã. E no decorrer dessa campanha, eu comecei, né, eu já estava sentindo algumas coisas, mas começou a piorar. E aí eu levantei outra em prol da minha saúde física e espiritual, 10 dias de jejum e oração, da meia-noite ao meio-dia, da meia-noite ao meio-dia. Em prol da minha saúde, para poder eu entender o que estava acontecendo, né? E o Senhor disse, né, vá ao médico. E eu fui ao médico. Porque se a gente ora e você não vê que a coisa maneirou, né, ou melhorou, você tem que ir no médico. Nós temos que ir no médico. O Senhor, ele enfatiza na palavra dele, dizendo que os médicos é para os doentes. Então, a gente adoece, a nossa carne adoece. E eu jejuo muito e oro muito pelas pessoas. Então, eu pego muita carga pesada e aí acaba, né, que eu também sinto. E eu fui
E lá, irmãos, eu pude perceber que se eu não tivesse o hábito de disciplinar minha vida espiritual no jejum e na oração, eu não teria conseguido realizar os exames que o médico me pediu, né? Que o médico me pediu. Eu gastei quase R$ 600 de exames de sangue, E todos eu tive que estar em jejum sem comer nada, das 5 da tarde até o outro dia que eu ia fazer o exame. Como eu fiz o exame na quinta, eu tive que me alimentar antes das 5 da tarde para só comer no outro dia quando eu voltasse. E eu vi muita gente lá, até irmãos, né, irmãs crentes, passando mal porque estava com fome e não conseguia passar fome. Pessoas novas, pessoas jovens, não é pessoa já de idade que toma, né, as medicações para diabetes, né, para, né, coração, essas coisas. Não, pessoas jovens passando mal, com calafrio, sensação de desmaio, porque enjoo, porque estava sem se alimentar. E eu não, irmão, eu não. Eu estava lá, já ia dar meio-dia, eu não estava sentindo nada, nenhuma dor de cabeça, para a glória de Deus. O médico olhou para mim e disse assim: você está bem? A senhora está bem? Eu disse: estou. Está tudo bem mesmo? Eu estou, está tudo bem. E lá, tá bom. Fui tomar 10 copos de água em jejum para fazer abdômen, né? Eu estava sentindo um incômodo debaixo do meu peito direito. E aí eu tive que fazer, né, esse abdômen. Graças a Deus não deu nada, mas eu continuo sentindo, viu? Continuo sentindo um incômodo, mas não deu nada, para a glória de Deus. Eu sei que é espiritual, já caiu por terra. Eu não vou me afligir por isso, nem com isso. E depois, e antes disso, quando deu 7 horas, eu já comecei a realizar exame, tirar sangue. E foi até 11h40 da manhã tirando sangue. O braço, não sei se dá para ver, mas tem uma mancha roxa aqui ainda. A mão estava roxa, tudo tinha patoca roxa. E eu em jejum, ali, numa boa, saí daqui, eu disse: Deus, já que é das 5 até agora, quando eu chegar amanhã no outro dia, então eu já entro na consagração já da agora. Toma a minha vida física, minha saúde física e espiritual, toma a minha vida nas tuas mãos e toma a direção. E fechei a boca. Então, se eu não tivesse o hábito, eu tinha passado mal também. Teria passado mal ali também. Então, é importante a gente disciplinar o nosso corpo, porque vai ter momentos, vai ter situações que nós vamos ter que prolongar mais, não vai poder comer, não vai poder beber, não vai poder se alimentar. E o seu corpo já está acostumado, habituado a ficar sem comer e sem beber, a ficar em jejum total. Por quê? Porque você disciplinou a tua carne. Você disciplinou o teu estômago. Às vezes eu entro em consagração aqui 5 da tarde e eu só vou me alimentar no outro dia, 5 da tarde ou 5h30, porque eu nunca como quando eu entrego assim a consagração ao Senhor, né? Mas tem pessoas que não conseguem. Mas eu já fiquei, às vezes eu fico mais, mas tem pessoas que não conseguem. Então discipline o teu corpo, discipline a tua carne, discipline a tua mente, discipline, porque haverá dias que você vai precisar. Você vai passar por situações que você não vai poder comer e nem beber, mas também você não vai passar nenhum vexame, nem vai causar nenhum vexame. É muito bom. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Os exames de sangue ainda tá para sair, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu creio em Deus também, né? Que não vai dar nada, né? E se der, o Senhor coloca tudo no lugar, porque Ele é o dono da minha vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
Então, a finalidade da disciplina, de nós disciplinarmos nosso corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é para que a gente venhamos, né, nos tornar pessoas equilibradas. Pessoas equilibradas, pessoas temperantes, em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo aquilo que nós fazemos, né? Eu fiz um esboçozinho aqui para eu não esquecer o que eu ia falar para vocês, né? Por isso que eu estou olhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é para a gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos tornarmos mulheres equilibradas, temperantes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus em tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11:32, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que o objetivo de sermos disciplinados ou disciplinada é para não sermos condenados com o mundo. Então, o Senhor, Ele nos disciplina, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para nós, eu e você, não sermos condenados com o mundo. Nós disciplinamos também os nossos filhos para que eles não venham, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a se perder. Assim Deus ele faz também com nós que somos filhos dele. Somos filhos e filhas, né? Que aqui também passa varão neste canal. Então, é para nós não nos perdermos, não se perdermos no caminho, ou no meio da caminhada, ou na nossa trajetória. No livro de Provérbios 3, 11 e 12, o sábio Salomão também ele chega a dizer que, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então não rejeite a correção do Senhor. Se o Senhor mandou você ir no médico, vá. Se o Senhor mandou você orar e jejuar, se esforça, ore e jejum, porque vale a pena. Tire tempo, discipline o seu tempo para poder você meditar na palavra de Deus, porque hoje é poucos, né? Muito pouca pessoa que tem ali uma rotina espiritual e de meditar na palavra de Deus. Tire tempo, você vai conseguir, né? Discipline teus filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem gente, tem vizinho, irmão que gosta de se meter na educação dos nossos filhos, gosta de entrar onde não são chamados, mas o pai e a mãe é você, a avó é você. Discipline seu neto, discipline seus filhos, para que depois lá na frente não vá cair lá na mão de pessoas perversas e venham maltratar, né? Então discipline seu tempo, discipline a tua vida, discipline, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filtre aquilo que você vai comer, vai ouvir, filtre tudo. Eu tive um pastor que ele dizia que andava com um coador de café e uma peneirinha. E eu aprendi muito com esse pastor e ele dizia assim, que o coador ele coava tudo, mas ele só pegava o que era bom. Aquilo que ficava dentro do coador ele jogava fora, porque não servia. E a peneira ele peneirava, né? O que ele ia comer, né? Então, ele disse que ele tinha um controle na mão dele, mas era o controle da vida dele. Então, eu aprendi muito com o meu pastor, né? Foi meu primeiro pastor, ele foi embora, né? Glória a Deus, né? Ele está bem. Mas eu aprendi muito. Então, discipline a sua vida. Discipline a sua casa, a sua rotina. É para cá, Sansão. Discipline a sua vida. Amém, minhas irmãs? Aqui é meu Sansão, meu cachorrinho, que ele sempre está comigo. Ele gosta de latir nos vídeos, né? Aí eu já estou disciplinando ele aqui. Glória a Jesus. É disciplinar também até os animais, porque às vezes gosta de, quando a gente está almoçando, querer pular em mesa, né? Gosta de
tá correndo para lá e para cá, latindo, não tem que disciplinar também, sabe por quê? Deus, quando colocou Adão no jardim, Deus ele deu, né, o controle a Adão de tudo. Tudo estava ali sob o comando de Adão, então, né, sobre o poder de Adão. Então, você discipline sua casa, sua vida, seus filhos. Veja aí qual é a área da tua vida que você precisa disciplinar nesse dia de hoje. Você vai ver que vai ser muito bom, vai ser muito edificante. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Lá em Hebreus 12, 11, também, né, nós vemos que toda correção ao presente não parece ser de gozo, né, de alegria. Toda vez, né, que nós somos corrigidos ou nós corrigimos alguém, a gente vê que a pessoa não gosta, nós também não gostamos, porque quem é que gosta de ser corrigido, né, ser chamado a atenção, né? Na hora não traz alegria, mas depois a gente reflete, a gente pensa, valeu a pena, né? Então, ele chega e fala aqui, né, que a correção, né, ao presente, né, ali naquele momento, não parece ser de gozo, né, ser de alegria, ser não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justificação nos exercitados por ela. Então, na hora traz tristeza, mas depois ela produz um fruto de pacificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Também em Provérbios 3:13, Salomão ensina que o objetivo principal da disciplina é que o homem adquira a verdadeira sabedoria e conhecimento e seja feliz. Porque se uma pessoa não tem sabedoria e nem conhecimento, se ela não tem uma vida disciplinada para conhecer, né, a sabedoria, buscar sabedoria e conhecimento de Deus, não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Você vê que as pessoas que não têm sabedoria são pessoas amargas, pessoas, né, rancorosas, pessoas que guardam ódio, mágoa, não perdoa, né? A gente vê, nós percebemos, né, que essas pessoas acabam sofrendo mais tempo, o tempo é prolongado, porque não é uma pessoa disciplinada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vários homens na Bíblia foram disciplinados por Deus para fazer o bem. Lá em 2 Samuel 7, 14 e 15, a gente vê que o Senhor, né, havia feito um pacto com Davi, segundo o qual, caso aos descendentes destes viesse a transgredir, e eles seriam disciplinados, porém não seriam rejeitados pelo Senhor, pois a misericórdia divina nunca se apartou dele. Então, Deus aqui a gente vê Deus fazendo um pacto com Davi. Louvado seja Deus, que se caso algum dos descendentes de Davi viesse a transgredir os mandamentos de Deus, eles seriam disciplinados, porém não seriam rejeitados pelo Senhor. Então, bom é o Senhor nos disciplinar, nos corrigir, porque quando Ele disciplina, Ele nos corrige, é porque Ele nos ama e Ele não está nos rejeitando. Agora, quando você vê uma pessoa não ser disciplinada mais, não ser corrigida, é porque aquela pessoa já foi deixada de mão. Nem Deus está mais disciplinando ela, já largou de mão. Com quantos pais têm deixado seus filhos aí de mão, suas filhas, porque corrigiram, exortaram, não deram ouvidos. Muitos não estão mais, né, com seus pais, já partiram, né? Por quê? Porque andaram por caminhos tortuosos, que não deram ouvido à voz dos seus pais e acabaram pagando com a vida. Então a disciplina, ela é de Deus. Por isso que eu pedi a Deus, né? Deus, o que é que eu falo hoje? Né? E veio a disciplina de Deus nas nossas vidas. Pois a misericórdia divina nunca se aparta deles, né? Então, a misericórdia de Deus jamais, né? Elas são novas a cada manhã em nossas vidas. Segundo Samuel 12, 1 até o 25, o próprio Davi foi disciplinado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, mesmo quando o Senhor disciplinou Davi, teve uma dose de amor e misericórdia para com Davi, né?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quando Davi mandou os soldados dele contar, né, numerar o povo, a gente vê que Deus ele castiga, né? Davi, quando Davi pecou também, Deus ali ó, pune Davi. Todas as vezes que Davi falhou, Deus pune, mas teve a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus. Então, quando você for exortar alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tenha um pouquinho de compaixão, de misericórdia. Veja que ele é uma pessoa falha, ela é falha, né? Ela é um ser humano. Se coloque sempre no lugar daquela pessoa. Se fosse você que estivesse ali, qual seria a sua reação? Como você se sentiria? Porque eu estou me examinando muito. A pastora Rejane está se examinando a cada dia. A cada dia. Amém, minhas amadas? Lá em Jonas 1:17 e o 2, também 1 até o 10, a gente vê que Jonas foi disciplinado pelo Senhor por sua desobediência. Porém, o Senhor usou de amor e misericórdia e lhe deu uma segunda oportunidade. Então, temos que aprendermos a darmos oportunidade às pessoas. Muitas das vezes, né, nós, né, somos egoístas e nós não queremos dar oportunidade à pessoa. Nós não queremos, né, nós queremos só punir, mas nós não queremos dar oportunidade. E nós precisamos olhar com o olhar de amor, de compaixão e aprendermos a darmos oportunidade àquela pessoa. Porque não é porque a pessoa falhou uma vez, errou uma vez, que ele vai errar sempre ou errar sempre. Eu conheço casais que a esposa foi traída, mas ela perdoou, eles se perdoaram e hoje são felizes, né? Não há mais adultério, não há mais, né, esse tipo de constrangimento, de dor na família. Né? Quantos irmãos, né, já falharam, falou alguma palavra que machucou e foi lá pedir perdão e tudo correu bem. Então precisamos dar, né, uma oportunidade, né, à pessoa. Toda pessoa precisa, né, ter uma segunda chance, uma oportunidade. Agora, se a pessoa vive apanhando, se o marido vive batendo, vive massacrando, vive humilhando, aí não. Aí não, aí já é julgo desigual, aí não. Né? Para isso, tem a Lei Maria da Penha para homem que bate em mulher. Não aceite isso na sua vida. Não aceite. Você é templo e morada do Espírito Santo. Corte a raiz, corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Levantou a mão, levantou a voz. Epa, aqui não. Na minha casa tem disciplina. Na minha vida tem disciplina. Na minha família tem disciplina. Né? Tem a vara do Senhor aqui. Tem a palavra de Deus aqui. E mesmo que você ainda não sirva ao Senhor e não tenha uma aliança com Ele, mas você é esposa e você tem autoridade para falar e colocar também o teu marido no lugar se ele não estiver te respeitando. Se ele não estiver te respeitando, você pode falar alto sim com ele e botar ele no lugar. Olha, senta, eu não casei com você para viver assim, não foi desse jeito, não trato você desse jeito, não falo com você desse jeito, então comigo é diferente, ó. Tenho 2 ouvidos para ouvir, você não precisa gritar comigo. Bem assim a mãe com o filho. Muitas mães gritam demais com os filhos e deixam seus filhos irritados, eles têm ouvidos para ouvir. Né? Louvado seja o nome de sua esposa com o esposo também, né? Não, então corta o mal pela raiz, não. Aqui não, nós casamos para sermos um casal feliz e não de pancadaria e gritaria e nem baixaria. Aprenda a falar, se posicionar, ó, a tomar posição dentro do seu lar. Porque muitas coisas também acontecem por falta de posicionamento nas nossas vidas. Eu já passei por situações porque eu não havia me posicionado. Hoje eu não passo mais, né? Mas já passei situações na minha família, já passei situações em trabalho, já passei situações em igreja, por eu não me posicionar, mas hoje não. Hoje eu me posiciono, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e não permito mais que aquilo que me machucou lá atrás venha acontecer novamente. Não, se posicione, porque você tem autoridade, Deus já lhe deu autoridade.
Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Jonas, né? Louvado seja Deus, ele foi disciplinado, né, pelo Senhor. Lá em Apocalipse 3:19, o próprio Senhor Jesus disse à igreja de Laodiceia: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor falou para a igreja de Laodiceia que ele castiga, ele repreende a todos quanto ele ama. E ele mandou que aquela igreja fosse zelosa, né, e se arrependesse. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. No livro de Jeremias 29:11 também fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que, né, a disciplina, ela é um instrumento de Deus, que Deus usa com amor e misericórdia em nossas vidas. Então, a disciplina, ela é um instrumento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E para encerrar, Jeremias 29:11 diz, né, que o bem, cadê Jesus? Eu escrevo, depois eu me atrapalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu escrevi assim aqui, irmãos. Nós aprendemos que a disciplina é um instrumento que Deus usa com amor e misericórdia, visando ao nosso próprio bem e não ao mal, a fim de dar-nos o fim que desejamos, né? Louvado seja Deus, é que eu faço esboço, depois eu mesmo me atrapalho. Glória a Jesus, louvado seja Deus, irmãs. Então essa é a mensagem que eu deixo na manhã desse dia, a disciplina de Deus nas nossas vidas. Então vamos aceitar a correção do Senhor, mas vamos também, né, tomarmos posicionamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos nos disciplinar e vamos disciplinar também aqueles que estão em nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a disciplina, ela é de Deus e não pode fugir das nossas mãos. Cuide da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Cuide da tua família, do teu trabalho, jejum, seja disciplinado, que você vai ter vitória. E vai ter vitória e muitas vitórias, porque a disciplina de Deus, ela faz bem nas nossas vidas, amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Meus vídeos eles são um pouquinho longos porque são de ensinamentos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que sentir de Deus, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu vou ficar muito feliz e o Senhor também. Porque a palavra de Deus diz que é aquele que sabe fazer o bem, né? Lá nas epístolas do apóstolo Tiago, diz: se a gente sabe fazer o bem e nós não fazemos, então nós cometemos pecado, né? Então nós pecamos. Então se você pode deixar o seu gosteizinho, o seu comentário, se inscrever, faça isso. Você vai estar me ajudando a ganhar vidas, evangelizar vidas. Seja um instrumento na mão de Deus. Amém? Ficam todas na paz do Senhor Jesus.